a tabela final e o texto final, quando vier para nós, a gente vai detalhar. Hoje a gente está trazendo alguns elementos do que foi discutido, que está sendo discutido com o governo. Então a gente vai falar sobre a tabela e como será o enquadramento, porque nem todo mundo tem esse conhecimento ainda. A questão do biênio gera um pouco de confusão. Então o professor Jacques apresentou, preparou ali um ou dois exemplos de tabela, porque a gente possa explicar, né, Eliel? Isso, e é importante, né, Roberto, falar que nem o Anderson estava aqui, o doutor Anderson e a Nercy falando mais a questão da lei, do que vai ser o texto do plano de cargos, né? Mas eu faz-me rir. Mas o importante, né? Que é também a parte salarial. Então, a gente vai colocar alguns exemplos aí, como que vai ser essa questão da incorporação do biênio. Então, a gente tem ali, né, o Jacques já colocou ali uma tabela que é do agente de manutenção, carga horária 8 horas. Então, como que vai ser essa evolução? Primeiro, como ele vai evoluir ali tanto no nível quanto na referência, né? Então a gente tem o nível, né? Que seria ali o 1, 2, 3, 4, que seria o tempo de serviço, o biênio, e a gente vai ter também a evolução ali na horizontal, que é o A, B, C, até o D, que é a referência, né? A questão de capacitação. Que é 5% em cada elevação ali na horizontal. 5% em cada... E o biênio, 3% ali, mantém o... Né? Cada 2 anos. Isso. Então, quando a gente às vezes fala em incorporação do biênio no salário base, às vezes o trabalhador, né, ele fica então não vai ter mais o biênio, vai ter o biênio, vai continuar ali a elevação a cada 2 anos, o 3%, e é importante a gente falar que vai ficar, como diz assim, melhor a questão da incorporação do biênio no salário base, que daí o próximo biênio que você tiver, ele vai vir mais gordinho um pouquinho. Então ele é vantajooso para os trabalhadores. Exatamente, é isso que a gente defende, porque ele é mais vantajoso. Então a gente vai pegar ali a questão, né, a fala, que a referência é a letra. Então referência ao A, o B, C, A, B, C, D, que é a formação, curso, que ele vai levar ali de quanto em quantos anos, Roberto, a questão da referência, que é as letras. Aí na questão das referências, ele vai ter uma primeira elevação, a elevação inicial, que vai ser possibilitada aos servidores, será em maio de 2025. Então, maio de 2025 será o primeiro enquadramento. Então, quem está no A poderá ir para o B. E após isso, individualmente a cada 5 anos. Então, se o Roberto elevou em 2025, a próxima elevação minha será em 2030. Mas, de repente, eu não consegui fazer a elevação em 2025, por qualquer motivo. Em 2026, eu vou ter a chance novamente. Então, todo ano, se eu não conseguir, eu teria a chance. Se eu conseguir, a cada 5 anos, porque ela é uma carreira. Então, ele não pode ter elevação todo ano, porque senão em 5 anos acabou a minha carreira. E a ideia é que se demore mais tempo, é claro. Isso. Né? Então, Alberto, vamos colocar ali um exemplo ali, como que vai incorporar... Vamos pegar alguém aí que tem... 10 anos? 10 anos. 10 anos, que é um tempo médio. 10 anos. Então ele vai ter ali 15% de biênio. Hoje ele tem. Hoje ele tem 15% de biênio. Né? Então, como que vai ficar o salário base dele lá com 15% de biênio, incorporando o seu biênio no salário base? Até o Jacques colocou ali um laranjinha ali para ficar mais fácil para visualizar. Então, incorporou o biênio que ele tem hoje no salário, 10 anos de serviço, 15% de biênio, o salário base ali do agente de manutenção, 8 horas, né? Importante a gente colocar, ele vai ficar lá com 1.565,02 no A, né? No A. Ah, mas daí ele conseguiu evoluir, fazer os cursos lá na próxima, na elevação na horizontal, ele já vai ir para a coluna do B, né? E o próximo biênio dele, o 3%, em vez de ser lá, que hoje, digamos, o salário para quem entra, vamos dizer, quem entre hoje na prefeitura de agente de manutenção, qual que é a seu base? 1.350, né? Como ele vai estar com o biênio dele incorporado, o próximo biênio dele ali vai ser em cima do 1.565. Então, essa é a vantagem que a gente entende que veio aí um benefício, mais um benefício para o servidor com a questão do plano de cargos, que é a incorporação do biênio em cima do base, né, Roberto? E essa questão do agente de manutenção, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais com o Dr. Anderson, ele abrange diversos cargos hoje, porque ele vai ter uma mudança, depois a gente vai explicar. Mas vamos pegar ali que seja a servente escolar ou um braçal. Isso. Serviço escolar, vamos dar o exemplo da servente, né, que sempre estão acompanhando nós. Que vai resolver um problema que a gente está brigando já há bastante tempo com o governo e vai solucionar com o plano de cargos, que é a questão do pagamento abaixo do salário mínimo e o complemento salarial. Então isso não vai existir, mas por quê? Hoje,
hoje, se o plano tivesse aprovado, quem entra no município, seja braçal ou servente, entraria com 1.350, mas é para quem começou 0 quilômetro. Mas, que nem você falou, alguém que já tem 10 anos de prefeitura, ele vai ser enquadrado lá no 1565,02. Então, Então, tem esse vai ser 15% de biênio. Isso. Isso Então, vai ser o base da servente. Quem alguém tem 20 anos, vai ser lá 1.814. Isso. Isso que a Então, gente está falando, né, Roberto? Só na questão ali Só no A. no A, né? Isso, sem elevação. Sem elevação na horizontal. Então, por isso é importante. E alguém que tem lá, por exemplo, 40 anos de prefeitura, ele vai ter 60%, seria 60% de biênio hoje. Ele vai ser enquadrado lá no final da tabela, 2.438,25. O que hoje não chega nesse valor, alguém que está com 40 anos de prefeitura. Então, nesse aspecto, que a gente entende, e fizemos, claro, todos os cálculos aqui, que ele é mais vantajoso para os nossos servidores, o biênio dentro, somado com o nível. Por fora, ele não tem tanta vantagem, porque você tem um nível menor. E você vai ter um nível maior, e a cada vez que você subir o teu biênio, o teu tempo de serviço, você vai ter um aumento sobre o biênio anterior. É juros compostos que a gente fala ali, né? Isso, então, isso não tem dúvida nenhuma que ele é mais vantajoso. O que eu já estou colocando aqui, como hoje são R$165. Hoje são... Ah, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui alguém que está no nível 6. 6A. 6A. Do agente de manutenção. 6A. Na incorporação do biênio, ele vai ter R$215. E hoje ele tem R$167. 167. Como é hoje. Então, com a tabela hoje, o teu biênio seria 167. Com a incorporação vai para 215. Então, só ele já tem um ganho, é maior né, que 165, 167. Exatamente. E na próxima ele vai ter uma vantagem maior ainda. Então, quanto a isso, não há dúvida nenhuma que o biênio por dentro ele é mais vantajoso ao trabalhador. Então, vai seguir automático nessa tabelinha ali. Claro, e como a gente citou, a gente citou as serventes ali, falando, né, da incorporação do biênio, a gratificação de quem tem ali de merenda, auxiliar de merenda é outra coisa, né, Roberto? Isso aí não está dentro nada do que a gente falou. Isso aqui é a tabela salarial do salário base com a incorporação do biênio. Isso. Então, quem tem ali a sua gratificação de merendeira, auxiliar de merendeira, é outra situação. O motorista vai continuar recebendo. O motorista vai ficar, então... ambulância... Então as gratificações ficam à parte. Ficam à parte. Como então, é hoje, né? Como é hoje, o que a gente está colocando ali só é a questão mesmo do salário base e a incorporação do biênio. É importante destacar, já que você falou das gratificações, isso é importante destacar. Hoje, uma parte das gratificações adicionais que os servidores recebem, ele é um percentual do nível salarial. Então, como cada servidor vai ter um nível salarial, ele não poderá mais continuar o percentual, porque senão fica diferente. Cada um vai ter um valor de gratificação. Sim. Seja adicional de motorista, seja o de porte de arma da guarda, seja da servente ou da merendeira. Então, ele vai ser um valor fixo, que a cada ano ele vai subir junto com a data base. Isso, então é importante falar, não vai, valor fixo, vai ficar para sempre esse valor, não. Quando tem a data base, automaticamente ele vai ter a porcentagem ali, né? Quando a gente fala valor fixo, que ele não é indexado ao nível salarial. Porque vai ter servente com 1.700 de nível, vai ter servente com 2.200. Então, como é que você vai pôr um percentual em cima de 2.200 e o mesmo percentual em cima de 1.700? E vai ter uma merendeira ganhando valor X e outro ganhando, e faz o mesmo serviço. Então, o valor será igual. Não que vai ser fixado e não vai subir mais, entendeu? Então vai ser essa mudança. Reajustado ali no database. E para outros cargos também. A gente deu o exemplo da servente, mas serve para outros cargos também. Tem a tabela ali também do administrativo. Vamos mandar mais. Vamos começar pelo administrativo 1. Então vai lá, Leão. Já está põe na tela, como diria o da tela. Então lá, técnico administrativo 1. Né? Vamos colocar aqui. Tá na tela lá, Jackson? Tá. Então, técnico administrativo 1. É a mesma situação ali na questão da elevação. Mesma lógica. Nível e referência, mesma lógica. Né? A gente vai colocar aqui o técnico administrativo 1 na base ali de 8 horas. Então, hoje, se tivesse um concurso para entrar aqui como técnico administrativo 1, seria o R$ 1.800 o seu salário base. Mas ele vai incorporar também o seu biênio, assim como foi o exemplo passado que a gente deu do agente de manutenção. Então, ali, se ele tem ali 10 anos de tempo de serviço, será 15%, né, o seu biênio de referência, vai lá para R$ 2.086,69, seguindo a mesma lógica do próximo biênio dele ser em cima, né, do
dos juros da incorporação do biênio junto. Então, esse é o técnico administrativo, carga horária 8 horas. 8 horas, 8 horas. Isso. Técnico administrativo 1. Lembrando que nós vamos ter quatro classes. Isso, é bom a gente falar que o técnico administrativo ele vai ser dividido em classes agora, né? Isso. Então vai ter desde do 1 até o técnico administrativo 4, que serão as classes, né? Então, e dentro do plano de cargos ele vai ter essa disponibilidade e alguns ajustes ali que a gente ainda não poder, digamos assim, transitar em todas as secretarias, que o Jacques está colocando ali, e também ele poder sair do técnico administrativo 1 e para 2, desde que tenha vaga, né, Roberto? Ele vai sumir, digamos, ali a sua... Ele vai ter uma carreira, até depois com o Anderson a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas dentro do administrativo ele vai ter uma carreira para que a gente possa explicar para os servidores, né? E quando tiver a proposta final, Eliel, a proposta final a gente vai mostrar quais cargos que vão fazer parte do técnico administrativo 1. Quais serão parte do administrativo 2, técnico administrativo 2, do 3, do 4 e assim por diante. Então, a gente não vai detalhar isso, porque também teria que detalhar os outros cargos, então são muitos cargos. Então, hoje a gente só está dando o exemplo da questão da incorporação do biênio e da evolução ali dentro da agora casinha. Já que você colocou ali a tabela do técnico administrativo 2, ele dá uma diferença ali já de R$200 ali no inicial, ali lá no início, lá, né, Roberto? R$2.000, o do técnico administrativo 1 era 1.800, aí já deu uma diferença. Quem foi chamado no concurso agora já entra ganhando, né, e o R$2.000 aí. E... Acho que o técnico administrativo 2 é o cargo que eu vou me enquadrar. Vamos pegar ali, ó. Eu tenho 30 anos de prefeitura. 30 anos só. Bastantinho tempo já. Um pouquinho mais que eu falei que tinha 3. 10 vezes mais. Então, 30 anos, pra onde que eu vou? Você vai... Você tem 30 anos, tempo de serviço, você vai então pro biênio teu de 45%, você vai lá pro 16A, ó, 3.115,93, Roberto. 3.115. Esse é teu base. Uhum, que vai incorporar ali então o teu... eu vou ter considerando o que eu tenho hoje, uma vantagem, sim... Isso. Porque você já vai ter ali 45% de biênio, né? Isso, 30 então, anos de casa. Nesse aspecto, quanto mais tempo de casa, de serviço o servidor tiver, ele vai estar evoluindo mais na tabela, né? E quem tem pouco tempo, uma evolução menor, proporcionalmente ao tempo de serviço, ao biênio, né? Sim. Então, é importante a gente estar falando, ali até tem uma pergunta ali da Adriana, qual a previsão para a implementação do plano de cargos? Então, a gente tem essa questão de estar falando do plano, falamos um pouquinho da lei, falamos um pouquinho agora da questão financeira e essa questão da implementação, né, do plano de cargos. Uhum. E daqui um pouco, na hora que o Dr. Dano estiver aqui, a gente também vai responder a pergunta da Adriane de Miranda. Adriane Miranda. Não é de Miranda, Adriane Miranda. Adriane que era CS, hoje ela é técnica em enfermagem. No município nós tivemos diversos servidores que eram ACS ou ACE, uns estão como professor, outros como técnico em enfermagem, enfermeiro, o pessoal evoluindo na carreira, só que eles tinham que fazer concurso para evoluir na carreira. Agora você pode evoluir na carreira dentro do teu cargo, que é o caso da Adriana. Então a gente vai explicar aqui um pouquinho a questão do piso da enfermagem, como estará funcionando. Mas a questão da previsão, a Adriana Petrobelli que perguntou, né? Qual que é a previsão da implementação? E a gente aqui, Eliel, a gente sempre é muito transparente com os servidores, muito honesto com os servidores no que diz respeito a transmitir a informação correta. Nem para criar expectativa e nem para desanimar ninguém. Ano passado a gente sempre falava, né, no início, acho que não sei se foi a Nercy que falou aqui, ou você tem aqui a vontade da prefeita era de que fosse no mês de outubro para a Câmara, a Nercy que falou. Mês de outubro, mês do servidor, uma data comemorativa. Mas a chance de ir para o mês de outubro era 0. Porque, assim, a prefeita ela tem digamos assim, a vontade dela, o desejo dela, enfim. Mas, assim, a questão do trabalho que dá para elaborar a proposta, ele é bastante grande. Então, não depende da vontade da prefeita. Por mais que ela determinasse, os técnicos lá não conseguiriam fazer. Porque são muitos ajustes, são adequações que nós temos aí ao longo de mais de 30 anos. Nós temos, por exemplo, cargo de montador de óculos, encadernador, fiscal da BAT, tem uns cargos que já não tem mais concurso. E tudo isso tem que ser adequado, enquadrado ali nas classes, nos cargos, nas funções. Então não é simples. Não é simples, né, Alberto? Então, no mês de outubro, sem chance. Depois a outra expectativa era até o final do ano. Também não conseguiu cumprir esse prazo. E o que a gente sempre falava aqui para os servidores, nós estamos aí há décadas aguardando um plano de cargos para todos os servidores. Vale a pena fazer
entre aspas, de qualquer jeito, tudo atropelado, mandar para a Câmara, sem que haja uma discussão entre o sindicato e a administração, para a gente ver essas questões dos direitos dos servidores, para que ninguém tenha prejuízo. Então, no nosso entendimento, tem que ter essa discussão muito bem feita, para que não se mande de qualquer forma para a Câmara de Vereadores, porque depois lá para consertar é muito mais difícil. Então, o plano ele acabou se estendendo um pouco essa discussão. E qual que é a nossa expectativa? Quando eu falo assim, nossa expectativa não é algo que vai acontecer, aquilo que o Roberto está falando. Senão, daqui uns dias eu falo, Roberto, você falou que é tal data para a Câmara e não foi. É previsão e expectativa daquilo que a gente está acompanhando, para deixar bem claro. Nossa expectativa e nossa previsão que seja protocolado na Câmara de Vereadores na primeira quinzena de abril. Primeira quinzena de abril. Pode ultrapassar um pouco, Roberto? Pode. Por qualquer motivo, pode atrasar ali um pouco do que eu estou falando. É uma previsão nossa do sindicato. Não é uma regra e não é isso que foi anunciado pelo governo. Mas do que a gente está acompanhando, a gente... Porque como assim já os grandes ajustes já foram feitos, tem pequenos detalhes, pequenos ajustes, então nós imaginamos que já estamos terminando o mês de março, que no máximo 15 dias esses ajustes sejam feitos e possa se protocolar o projeto na Câmara, para que aí a gente possa debater lá com os vereadores, explicar aquilo. E tem coisa também, Leão, tem coisa que vai estar na proposta, depois a gente vai ler integralmente, que nós do sindicato não concordamos. E o governo colocou, só que não tem como nós, sindicato, impedir algumas coisas. O governo tem a posição dele e coloca, outra a gente conseguiu fazer com que o governo mude de posição, e algumas o governo não vai mudar. Aí a gente vai ter que fazer um trabalho na Câmara para que os vereadores façam uma emenda supressiva, façam alguma alteração. Mas não pode também alterar todo o plano. Vai ser uma questão ou outra que, no nosso entendimento, possa trazer algum prejuízo a todos os servidores ou a um grupo de servidores. Então, expectativa, protocolo, primeira quinzena de abril. Esta é a nossa previsão e vamos trabalhar para isso. Pode ultrapassar? Pode. É importante a gente sempre estar falando, né, a verdade pro servidor, né, Roberto? E aqui, como são muitos cargos que tem, não tem como a gente colocar um exemplo de cada situação sim, não, aqui. A gente não né? consegue. A gente então, a gente pincelou só a gente pincelou algumas coisas para ter uma ideia de como vai ser. Então, a gente vai ter lives futuramente, né, específica aí do plano, falando das categorias. Tem muita pergunta ali sobre o administrativo, onde cada um vai se encaixar. Né? Então são muitos cargos dentro ali do administrativo, né, Roberto? Então a gente vai fazer uma live específica mais para frente, para que a gente possa estar explicando mais ou menos onde cada um vai estar se encaixando. Né? E também assim, olha, os servidores podem ficar assim tranquilos, porque hoje a gente está pincelando algumas questões importantes do plano, mas ele será detalhado. Aí cada servidor, quando for detalhado, tiver a proposta final do governo, que é aquela que será enviada à Câmara de Vereadores, também vai ter uma tabela final dos valores de cada um. Aí a gente vai divulgar aqui as tabelas. Eu não lembro o nome do servidor, então veja qual que eu vou me enquadrar. É que se a gente... É Letícia. Então, é a Letícia que eu vi ali, mas tem vários. Se a gente abrir ali para cada um, nós vamos ficar aqui até 3 horas da manhã, não vamos conseguir contentar todo mundo. Isso não tem como. Mas Letícia e os demais que estão preocupados, aonde que eu vou me enquadrar? Vindo ali a proposta final, a gente vai ler e vai ter as tabelas e vai estar divulgando. Daí você vai olhar, eu estou enquadrado no administrativo 3, tenho tempo de serviço de 12 anos. Aí você mesmo vai ver onde que você vai estar se encaixando, né? E assim, importante falar ali que a tabela, né, até a Letícia colocou ali a questão do biênio. O biênio não vai alterar em nada. Então, se o meu biênio, por exemplo, se eu teria elevação do meu biênio lá em novembro desse ano, vai continuar em novembro desse ano. Se o plano for colocado em prática em maio, por exemplo, desse ano, não vai mudar nada. Meu biênio, teve aquela mudança por causa da questão do 173. Então, quando você fala de data de biênio, é um pouco confuso para os servidores, porque teve a 173 que deu uma bagunçada. Mas assim, quem era ano par virou para ano ímpar. Quem era ano ímpar mudou para ano par. Mas foi especificamente. Mas vai continuar seguindo. E a técnico 3 vai isso, então vamos lá. Ali. Eu vou responder a pergunta da Jane ali. O Jacques colocou aqui então agora a tabela como exemplo ali do técnico, a gente está falando do técnico administrativo. Então o técnico administrativo 3, que é mais uma classe ali dentro do técnico administrativo. Então a gente vai, pode ver ali, técnico administrativo 2 para o técnico administrativo 3, ele já sobe mais R$200 só na largada, né, Roberto? Pro inicial, para quem está chegando na prefeitura. Para quem está chegando na prefeitura, já sobe mais R$200 ali no A1. Então, quem for ficar lá no técnico administrativo 3, ele já vai também fazer a questão do encaixe. Ele tenho 10 anos de prefeitura, 15%, eu vou lá pro
2.550 e 40. Então, já vai. Agora vamos para o 4, já mais adiantar aqui, Roberto. Olha lá, 2.600 inicial para quem é pro administrativo 4. R$ 400 de diferença se a gente for pegar. E quem está curioso para saber quem que é administrativo 4, aguardem cenas do próximo capítulo. Que a gente vai detalhar cada um, né, bem certinho, para a gente não se perder aí. E é mais a questão do nível ali é igual, e a questão, né, da referência ali no A, B, C e o D. Você perguntou ali quando vai para a Câmara, demora, quanto tempo mais? Isso né, mas Roberto, assim, ó, isso, mas a gente não pode sentenciar aqui porque pode acontecer diversas questões lá na Câmara de Vereadores, Jane, e demais que estão nos acompanhando. Mas assim, como está sendo feita uma discussão e o sindicato está acompanhando, nós imaginamos que assim que não tenham grandes embates na Câmara de Vereadores. Até porque a gente conversa, né? Às vezes a gente passa na Câmara, acompanhar algumas sessões, encontra alguns vereadores e eles nos perguntam: o sindicato está acompanhando a discussão do plano de cargos? Eu falo, nós estamos acompanhando, e os vereadores estão falando, isso é importante porque vai deixar eles também mais seguros para a votação. Sim. Então, nós não imaginamos, Jane, que vai demorar muito tempo na Câmara de Vereadores, porque se a proposta do governo, que poderia o governo montar a proposta, como fez o ex-prefeito Pedro Vosgrau, montou uma proposta e protocolou na Câmara, nem passou pelo sindicato. O sindicato não... Daí nós tivemos que fazer a briga toda na Câmara, aí demora. daí demoraria, digamos, meses, né? Então, assim, o plano ele já vai meio que ajustado para alguns detalhes na Câmara. Então, nós imaginamos que na Câmara não vai demorar meses. Serão pontos específicos, né, Roberto, ali que será discutido. Então a gente não acredita que vai demorar lá um mês, 2... Não, isso não.